E no vídeo de hoje eu quero te falar sobre o meia que está deixando o Internacional e indo para o futebol mexicano por empréstimo. Eu consegui mais detalhes dessa negociação e eu quero te falar inclusive o clube para onde que ele está indo neste ano, tá bom? Outra situação que eu quero te falar é sobre bastidores do que o Inter pensa depois da situação de Ivan. Goleiro que ainda agora há pouco na partida contra a equipe do Avenida rompeu o ligamento do joelho direito. Eu quero te falar se o Inter vai ao mercado atrás de mais um goleiro, agora que não tem o Ivan por no mínimo 6 meses, Kehler está fora dos planos e o Rocher ainda segue com problemas na região torácica e vai desfalcar o Inter durante boa parte do ano em função da seleção uruguaia. Quero te também trazer esses bastidores e sobre contratações, te falar no vídeo de hoje também um pouco mais sobre algumas atualizações de contratações que a gente conseguiu ter após esse jogo contra a Avenida, tá bom? Então, só antes de começar o vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados, começando aqui com novas informações. Sim, bom dia, eu ainda tô no dia anterior, não deu pra eu gravar tudo no vídeo que eu postei ontem à tarde do pós-jogo contra a Avenida, então eu quero te falar aqui tudo que a gente conseguiu apurar aqui no dia de hoje, com algumas informações que deu pra beliscar por aqui sobre essa segunda-feira do Internacional. Ainda tô no domingo, mas quero te atualizar aqui no começo dessa manhã de segunda-feira sobre essa possibilidade, tá? Mas antes de começar esse vídeo, eu peço para te deixar o gostei, te inscrever no canal e ativar aqui também o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações, o Inter se apresenta nessa segunda-feira já às 5 horas da tarde. O Inter tem um jogo importante na quarta-feira contra o São Luís de Juí, viagem longa para Juí. O Kudê agora há pouco na entrevista coletiva disse que pode poupar jogadores, então atletas, por exemplo, como o Lucas Alário, que está voltando de lesão, jogadores que têm esse problema com lesões, ainda mais do gramado de Juí ser um gramado ali um pouco temerário, se é que vocês entendem. Então o Kudê vai poupar alguns jogadores. O Inter treina na segunda-feira às 5 horas da tarde, na terça-feira treina pela manhã e logo à tarde já viaja para Ijuí, tá bom? Sobre uma situação que eu quero te falar sobre a de Ivan, tá? Todo mundo sabe, rompeu o ligamento do joelho direito, deve ficar fora de 6 a 8 meses. O Inter não deu um prazo, tá? O Inter disse, olha, é um prazo indeterminado, não sabemos quando é que ele vai voltar. Mas a gente sabe que vai ser por volta de 6 a 8 meses, então a gente tá falando de um cara que só deve voltar a estar à disposição do técnico Eduardo Cudê a partir de setembro, tá bom? Então, dito tudo isso que eu falei, a pergunta é, o Inter vai ao mercado atrás de um novo goleiro? Por que tu deve estar se perguntando isso? Por quê? Rocher tem problema na região torácica, ainda tá com problema na costela, não foi resolvido esse problema dele ainda, tá se tratando, e o Rocher vai ficar fora durante boa parte do ano em função de estar com a seleção uruguaia. Por exemplo, só na Copa América vão ser 9 rodadas do Brasileirão onde o Inter vai perder. O Kehler é um jogador que já foi liberado, nem foi relacionado contra a Avenida, e é um jogador que o Inter quer se desfazer e recebeu 2 propostas já. O Inter quer se desfazer do Kehler. O Emerson Júnior, que era um goleiro que estava por aqui, foi emprestado para o Atlético Goianiense. O Ivan tem esse problema, como eu te falei, no ligamento. O único goleiro que sobrou do Inter se chama Antony. E aí tu vai falar, bom, tem um goleiro na base, né? Não, tem um goleiro na base. O goleiro titular hoje do Sub-20 do Internacional é o Cauã Jesus. Só que esse goleiro está com um problema no ombro, ou seja, o Inter também não tem um titular do Sub-20. O que o Inter tem mais próximo é o reserva do Sub-20, que foi quem jogou a Copinha, que é o Gabriel Raulino. Esse dá pra dizer que é o único jogador, além do Antony, que está à disposição. Por exemplo, no treino dessa segunda-feira, quem vai treinar vai ser somente o Antony e o Kehler, e possivelmente o Raulino pode ser chamado. Tá? Mas nesse momento, o Inter quer se desfazer do Kehler e à disposição mesmo só tem o Antony, que vai ser o titular na próxima quarta-feira. Muito possivelmente o Kehler vai ser relacionado, tá? Na quarta-feira, mas ele deve ser reserva. Isso porque o Inter quer se desfazer do Kehler, tá bom? Sobre busca por um goleiro. Momentaneamente o Inter não vai ao mercado atrás de um goleiro. O Inter vai ficar com o Antony Kehler. Por quê? Porque o Inter quer dar chance para o Antony. O Inter quer ver se o Antony tem essa possibilidade de ser o terceiro goleiro do Inter. Digo terceiro porque quando o Rocher e o Ivan estiver à disposição, ele será o terceiro goleiro. Então o Inter vai dar esse voto de confiança para o Antony durante esse Campeonato Gaúcho. Já que é um campeonato, por exemplo, contra o São Luís, contra o Ipiranga no fim de semana, são jogos onde tu não vai precisar muito do goleiro, onde o Inter vai ter a maioria das ações ofensivas. Então, eles não vão ser muito exigidos e não é um jogo com tanta pressão assim. Então, tu pode colocar, por exemplo, o Antony. E o Kudê vai dar esse espaço ao Antony. Segundo as informações que a gente tem dos treinos, o Antony vem treinando muito bem. E o Antony é cria do preparador de goleiros do Inter, que é o Leonardo Martins. O Leonardo Martins era o preparador de goleiros do Antony na equipe Sub-20.
tanto o Leonardo Martins como o auxiliar do Leonardo Martins, que agora subiu para a equipe profissional. Os dois preparadores de goleiros do Inter trabalhavam com o Antony há 2 anos atrás, ainda na equipe sub-20. Foram campeões com o Antony. Então o Leonardo Martins confia muito no Antony e é um goleiro que vai ganhar essa minutagem. Outra situação que eu quero te passar, tá? Vinícius Cortez, eu acho que há 2 dias atrás eu já tinha te falado que esse jogador estava deixando o Internacional. Para quem não conhece, era um jogador de 16 anos que jogou a Copinha pelo Inter. E ele está sendo emprestado para a equipe do Puebla, do México. Eu confirmei com o empresário do jogador, Augusto Nogueira, que me diz que o jogador está indo por empréstimo a princípio de uma temporada e a princípio também tem opção de compra, tá? O Vinícius Cortez é uma das grandes promessas que o Inter tinha da categoria de base. Ele, inclusive, foi levado para a Copinha muito cedo, com somente 16 anos. Não jogou muito, tá? Jogou somente um jogo, se eu não me engano, com a Copinha. Além disso, que eu quero te falar também, esse jogador, a gente não deve ter muito espaço, tá? O que a gente tem é que ele não deve ter muito espaço com a camiseta do Internacional. E é um jogador que está sendo emprestado, como eu já te falei anteriormente, tá fora do Internacional e está sendo emprestado lá para a equipe do Puebla. Deve jogar, sabe com quem? Com Gustavo Ferrares. Vai jogar com Gustavo Ferrares, aquele jogador que era das categorias de base do Inter e era o famoso Pantera, que fez aquela Pantera do Inter no rebaixamento lá em 2016. Sobre contratações, tá? Porque a gente conseguiu apurar aqui após o jogo da equipe do Avenida, tá? O próprio Kudê foi perguntado sobre essa situação, tá? E o Kudê deu muito... deu, assim, ó, ele só não escancarou, mas deu a entender que realmente o Inter está trazendo um primeiro volante. Todo mundo sabe quem é esse primeiro volante, que é o Thiago Maia. O Kudê ligou pro Thiago Maia e é o nome que o Inter quer para a próxima temporada. Se chama Thiago Maia. É o centroavante que o Inter quer pro próximo ano, tá? O Inter quer contratar este jogador, tá bom? Mas, se não der, por exemplo, a possibilidade de contratar o Thiago Maia, o Inter quer um outro jogador, tá? Mas o Inter vai trazer um jogador de primeira função de meio campo, até porque esse jogo contra a Avenida aqui escancarou um problema no Inter. Arangues e Bruno Henrique, falta muito poder de marcação. Dá muito espaço no meio de campo para os times, né? Hoje o Avelino, por exemplo, não tinha muita qualidade para criar. Mas tu pegar um time um pouco mais qualificado, com Arangues e, por exemplo, com o próprio Bruno Henrique, tu vai encontrar dificuldades. Então, o próprio Kudê sabe que precisa ter aquele primeiro volante, aquele cara mais de marcação, assim como era o Johnny, por exemplo, que hoje está no Real Betis da Espanha. Assim como, por exemplo, em outros momentos no Internacional, foi, por exemplo, a possibilidade do Gabriel antes da lesão. Então, o Inter está atrás desse primeiro volante. O próprio Gabriel hoje ainda continua no plantel, deve receber uma certa minutagem, mas não é um jogador que está na mira do Kudê. O próprio Romulo hoje entrou no segundo tempo, mas também não é aquele cara que o Kudê quer. O cara que o Kudê quer se chama Thiago Maia. E além disso, o Inter segue no mercado também, atrás de mais um zagueiro e também de um lateral esquerdo. O René hoje foi capitão contra a Avenida, mas o René é o único jogador que o Kudê tem na lateral esquerda. Então não tem nenhum outro lateral esquerdo à disposição no plantel, isso porque o Tawalara segue treinando em Alvorada, porque ainda segue acima do peso, tá bom? Mas inclusive deixa aqui nos comentários se tu contrataria um novo goleiro, se tu manteria, por exemplo, o Kehler, daria mais chance ao Kehler, daqui a pouco um voto de confiança no Kehler, ou se daria rodagem pro Antony, podendo repetir um novo filme, por exemplo, do Alisson, que entrou em uma situação muito parecida, tá bom? Deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Volto logo mais essas informações. Valeu, falou e foi!